Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, foi contactado para falar sobre Pedro Rocha, especulado no Vasco da Gama. Você vai acompanhar nesse vídeo aqui e as últimas informações em relação ao time que vai encarar o Atlético Mineiro amanhã em São Januário. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Já já vamos falar sobre o Pedro Rocha, vamos até Belém do Pará. Segura aí, Vasco encerrando os preparativos para encarar amanhã o Atlético Mineiro. Teremos mais uma vez casa cheia em São Januário. É um jogo fundamental, o Vasco está na zona de rebaixamento e a grande vitória para cima do CSA, colocando o Vasco na próxima fase da Copa do Brasil, não pode cobrir o que está rolando no Brasileirão com o Vasco, uma situação delicada e a gente precisa ganhar do Atlético Mineiro. Uma semana de trabalho para no final de semana encarar o Santos lá no Morumbis. Para o jogo de amanhã, o Lucas Piton é desfalque, tomou o terceiro cartão amarelo na partida diante do Mirassol, terá que cumprir a automática. E a informação que o Vene Casagrande trouxe hoje é de que o Puma Rodrigues teria treinado, improvisado na lateral esquerda. Seria aí uma opção do técnico Fernando Diniz. Em relação a zaga, o João Vitor reaparece, ou pelo menos tem condições de jogar, ele retornando à zaga, vai jogar ao lado do Hugo Moura, ou o Hugo Moura sai da zaga, vai para o meio-campo para que o Jair ou o Tietê, seja sacado. Ou a zaga será formada por João Vitor e Hugo Moura, ou João Vitor e o Lucas Freitas. Parece que o Maurício Lemos fica no banco de reservas. Enfim, uma situação indefinida por conta do Hugo Moura ter atuado bem na zaga, Jair e Tietê também no meio-campo. Não dá para tirar Jair, não dá para tirar o Tietê e o Hugo Moura tem que jogar na zaga ou no meio. Acho que a zaga será formada por João Vitor e Hugo Moura, com o Lucas Freitas sendo sacado. Saberemos amanhã, pouco antes da bola rolar, a escalação do Vasco para o jogo diante do Galo. Bom, o nome do Pedro Rocha foi especulado esses dias como possível interesse do Vasco em contratar o artilheiro da Série B. Vamos até Belém do Pará conversar com o jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, trazendo aí informações exclusivas para o nosso canal. Fala, Baran! Fala, torcida vascaína! Vamos lá falar do Pedro Rocha. Olha, o Pedro Rocha aqui em Belém do Pará, ele tem sido a sensação do Clube do Remo nessa campanha em busca de ir até a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele tem 10 gols na Série B, o artilheiro da competição, logicamente, o artilheiro do Clube do Remo. O jogador tem contrato até dezembro de 2025, ou seja, do corrente ano. Não tenho dúvida que o Remo tenha interesse da permanência do jogador, caso suba aí para a primeira divisão. Desde que o Pedro Rocha começou essa artilharia na Série B do Campeonato Brasileiro, por sinal, uma artilharia que até surpreende, se a gente for ver as últimas temporadas, ele nunca foi tão artilheiro na carreira, apesar de ser conhecido como o rei do Mineirão, mais por gol importante do que por número de gols, quando ele vestiu a camisa do Cruzeiro. O Pedro Rocha tem sido especulado. Ele estava no passado na Série A do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado com o Criciúma e vem para Belém, começa ali a batalha no Campeonato Paraense, ainda que o Remo conseguiu sagrar-se campeão, não foi destaque do time, mas no Brasileiro da Série B ele tem rendido muito. Jogador tecnicamente bem interessante, um jogador extremamente de beirada realmente, e tem completado a gol de uma forma bem interessante pelo Clube do Remo. Bem, essas especulações de que o time da Série A tal, que é o jogador, ele tem proposta, não tem, oficialmente para o Clube do Remo não chegou. O jogador até então
também não se manifestou a respeito do assunto, de que teria a proposta de alguma equipe. E se tratando de Vasco da Gama, eu tive cuidado hoje, o Remo hoje, nesse sábado, dia 9 de agosto, está em Minas Gerais, vai enfrentar o América Mineiro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tive cuidado de dar uma ligada na delegação lá, falei com o executivo de futebol do clube, que é o Marcos Braz, a respeito do assunto. Ele disse que não tem nenhum tipo de negociação, não há interesse do Remo que o jogador saia, o jogador também não sinaliza nada. Em relação ao Vasco da Gama, o Marcos Braz disse que ele tem relacionamento com quem manda no Vasco. Então, se o Vasco tivesse tido interesse ou está com interesse, teria feito contato com o Marcos Braz e aí ele teria uma posição para dar a respeito, mas ele disse que nada disso existe. Ele é do Espírito Santo, do ladinho do Rio de Janeiro, onde fica o Vasco da Gama, como se fosse um bairro próximo aí, né? Claro que não. E tem 30 anos de idade, o jogador está naquela chamada maturidade dentro da carreira do futebol profissional e pertence ao clube do Remo, pelo menos no rigor do contrato. Tem multa? Tem, para os dois lados, mas isso o Remo ainda não falou a respeito dessa multa. Baran, um abraço para você, um abraço para a nação vascaína. A gente se vê aí pela frente. Continua bombando o canal aí. Abraço. Valeu, obrigado aí ao Abner Luiz do Grupo Liberal, trazendo informações importantes. Ele contactou o Marcos Braz, que deu aí esse depoimento de ter conversa direta com quem manda no Vasco. Sobre o Rayan, eu trouxe pela manhã uma informação exclusiva, tá aqui no meu canal, o vídeo falando sobre a situação do Rayan e a seleção brasileira sub-20. No dia 18 de agosto, na segunda-feira, sem ser a próxima outra, a CBF vai encaminhar o nome do Rayan para a FIFA. Uma lista com 55 jogadores. É uma lista larga de atletas que poderão disputar a Copa do Mundo Sub-20. Lógico que essa lista será reduzida, mas o Rayan vai estar nessa pré-lista. No dia 22 de agosto, teremos uma convocação da Seleção Brasileira Sub-20 para um período de treinamentos em São Paulo, no CT do Red Bull. Seleção fica lá do dia 1º ao dia 9 de setembro. O Vasco não tem o que fazer, porque esse período é um período FIFA. Então, o Ramon Menezes poderá convocar o Rayan e o Vasco terá que atender essa convocação. Depois, teremos uma convocação final para a Copa do Mundo Sub-20. Aí sim, o Vasco poderá negar a liberação do Rayan. Essa seleção que vai para o Mundial do Chile vai se apresentar no dia 18 de setembro. E a Copa do Mundo começa no dia 27 de setembro e termina no dia 19 de outubro. Se o Rayan vier a ser convocado e o Vasco liberar o atacante, Fernando Diniz não terá o jogador nas partidas contra Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Vitória. Eu estou trazendo todos os detalhes em relação a essa informação que envolve o Rayan no vídeo que eu fiz pela manhã. Dá um pulo lá, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário também. E até o próximo vídeo.